Bom, obrigado, pessoal. Uma ótima noite. Obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre IA na prática, principalmente nessa parte de planejamento estratégico, lançamento de produtos e serviços. É um desafio na maioria das empresas. E a gente vai, nossa agenda aqui hoje, ela vai, bom, primeiro me apresentar, né? Mário Lemos, eu sou CEO e fundador da Dini. Estou aqui junto com a Ludmila, que é nossa CTO e sócia. Carreiras bem distintas. A Ludmila veio muito mais pelo lado ali de criar startups. Eu vim muito de um lado de que provavelmente de muita gente que está aqui, de estar sentado dentro de uma grande corporação ou dentro de uma empresa, ou prestando consultoria para essas empresas. E tem vários desafios em tudo isso. E a nossa agenda aqui hoje, pessoal, eu queria trazer um pouco mais sobre o momento que a gente está, o que a gente está vendo aqui como uma startup que está, de fato, implementando e trazendo essas tecnologias para a realidade de grandes organizações e como a gente criou até essas tecnologias. Acho que isso pode inspirar muitas jornadas de implementação de IA por aí. Como que a gente transformou esses processos na prática. Depois eu queria trazer aqui para vocês, vamos botar a mão na massa, mostrar uma plataforma funcionando, trazendo coisas muito legais com IA generativa principalmente, e contar um pouco como que vocês podem começar a aplicar agora, já imediatamente, a aplicar essas tecnologias nas organizações de vocês. Então, vamos lá, vamos começar. Então, vamos falar um pouco da era de IA, de automação, né? Na época que eu estava ali na Accenture, fazendo grandes programas de transformação digital para várias organizações, de 2015 a 2021, a gente falava muito sobre a era da transformação digital. Eu gosto de falar que transformação digital é quase igual, digital é igual a informática, ela está caindo em desuso, já começa a ficar uma palavra até meio estranha de você ficar usando demais. Mas era uma era que você tinha uma transformação muito baseada em tecnologias novas que estavam surgindo de computação em nuvem, ou seja, permitia criar coisas com custo cada vez mais baixo, tinha todo o tema de mobilidade, ou alguém já pediu o Uber pelo computador. Então, não estou falando de mobilidade por causa só do celular, mas de modelos de negócios habilitados pelo tema de mobilidade, pelo smartphone, e plataformas de negócios, comunidades, essas coisas começaram a crescer muito. Só que chegou uma hora que a transformação estagnou. E a gente falava muito, os playbooks foram construídos, né? Todos os frameworks. Você vai fazer marketing digital, tem framework. Você vai lançar um produto digital, tem framework. Você tem tudo, você tem um framework pronto para ser executado. Até que a gente falava até, poxa, o que é a era pós-digital? O que vem depois? Né? E agora ficou muito claro, em 2022, ali no finalzinho, surge um sistema chamado ChatGPT, que pegou basicamente uma tecnologia que era super difícil de você utilizar, que é a inteligência artificial, e expandiu isso e colocou na mão de basicamente todo mundo. E aí agora a gente tem a nossa explosão, uma era que a gente já pode dar um nome aqui da era de IA e automação, que vai ter muita coisa bacana acontecendo, mas óbvio, o ritmo de aceleração das transformações, ele volta a acelerar. Quem estava para trás tem uma oportunidade, uma janela para se recuperar aqui. Né? E muita coisa muda. Isso não é uma transformação, isso aqui é uma revolução, assim como foram outras aí que nós tivemos ao longo das décadas, né? E o ponto-chave aqui é que você tem coisas que antes só humanos faziam e que, a partir de agora, a IA consegue fazer, transformar para a gente. E tem algumas coisas aqui que são muito óbvias. Aqui esse gráfico mostra as transformações que antes eram possíveis e automações que agora passam a ser possíveis. Lá em 2023 já tinha estudo por isso. Tem um lado muito óbvio que todo mundo já está na mão aí, tanto na parte de escrever usando IA, na parte de programar usando IA, mas tem aquelas partes que não são tão óbvias. Exemplo, vocês sabiam que inteligência artificial, tem vários estudos sobre isso, consegue simular o comportamento humano? Você consegue, através de GenAI e o GPT-4, ter um nível de assertividade comparando testes sociais feitos com humanos versus o que ele prevê que vai acontecer e batendo com uma assertividade de mais de 90%. Então, você começa a ter uma possibilidade de usar IA para fazer digital twins, gêmeos digitais de pessoas. Você começa a ter IA para gerar ideias. Então, você tem uma comparação entre humanos gerando ideias, você tem o lado aqui do o chat GPT-4 gerando ideias e um chat GPT-4 treinado com o que ideias que deram certo, e você tem depois uma tendência de entrevistas reais com pessoas reais sobre qual a intenção de compra em cima dessas ideias e as ideias do chat GPT-4 ganhando.
Mas não é tudo um mar de rosas, vamos falar assim. Existe uma grande diferença também quando você está usando IA, do ponto de vista de estudos, que mostram que você tem, sim, uma maior qualidade no trabalho, você aumenta a produtividade, você gera mais trabalho quando você está sendo auxiliado por IA, mas, ao mesmo tempo, você perde variabilidade. E aqui entra um grande cuidado quando você está trabalhando com IA. O nosso comportamento passa a ser de um executor para um diretor-editor. Eu gosto de brincar que é como se você tivesse um ET. Por enquanto, esse ET é bonzinho, tá, pessoal? Mas é um ET. Ele não tem o teu contexto, ele não tem o contexto da sua empresa. Você precisa trazer isso para a mesa. Você precisa trazer o bom senso para a mesa. Mas ele tem superpoderes. Ele consegue processar uma quantidade de dados, gerar ideias de uma forma que você não vai conseguir. E agora vamos pegar tudo isso e trazer um exemplo de como que a gente conseguiu pegar e aplicar e transformar processos que são super complexos, que antes eram exclusivamente feitos por humanos, e trazer a GenAI para auxiliar a gente. E eu, durante toda a minha carreira, me deparei muito com essa situação aqui. E a salas com mais de 20 pessoas botando bolinhas no post-it, né, ou botando post-its na parede. Eu fazia muito isso, e hoje eu virei quase o inimigo número 1 disso daqui. Porque o que acontece? Né? O processo de você lançar um produto, serviço, ou inovar dentro de uma grande organização, ele é muito complicado. Você demora normalmente mais de um ano para tirar as coisas do papel. Eu estava no meu último cargo dentro de uma farmacêutica, eu tinha uma equipe de mais de 15 pessoas dedicadas a soluções digitais, à inovação e à transformação ágil. E eu demorava 9 meses para conseguir chegar numa parte de fazer o discovery de um produto. O que é basicamente discovery? Você sair de um desafio, que é o que você precisa resolver, e você falar: esse aqui é o meu público-alvo, com esses desafios, com essas dores, com essas necessidades, essa é a minha proposta de valor para eu resolver isso, e aqui está a jornada, o blueprint do serviço e um protótipo de como validado de como eu vou fazer isso. 9 meses. Eu brinco, 9 meses é muito tempo para você descobrir que você está trabalhando na coisa errada. Ver uma reestruturação, como está muito acontecendo agora, e você se vê numa situação de que você ainda não está entregando tanto resultado quanto você gostaria. E isso gera muita frustração em todo mundo, né? Eu brinco que em 2023 o bichinho de GenAI me picou e eu refiz esse processo inteiro usando tecnologia, e basicamente eu consegui fazer em 2 horas o que o meu time fazia em 9 meses, um mesmo nível de qualidade. E aquilo transformou minha vida e levou a gente a se perguntar naquele momento: nossa, se eu aplicasse isso para acelerar e simplificar o processo de planejamento, de inovação geral, de lançamento de produtos e serviços nas organizações. E se isso ainda ajudasse a você tornar isso mais acessível, porque não é todo mundo que é especialista nisso, vamos combinar? E se isso ainda tornasse as coisas mais baratas para que organizações que normalmente não têm acesso a isso pudessem também realizar esse trabalho? E respondendo essas 3 perguntas, eu larguei o mundo corporativo e a gente fundou a Dini, que é uma plataforma de inteligência artificial que a gente reduz em mais de 90% o tempo de planejamento estratégico e a parte de lançamento de produtos e serviços. E contando para vocês aqui um pouco de como você pega aquelas tecnologias todas que estão soltas ali e aplica na prática, né? Então, a gente foi fazendo isso. Hoje a gente já tem mais de 10 clientes que executaram com a gente, são grandes clientes, mas eu queria trazer para exemplificar, né, a promessa aqui que a gente fez quando a gente chamou o webinar, de trazer alguns casos reais. E eu queria trazer 2 desafios aqui que a gente trabalhou nesse período. Um, de uma consultoria, BIP, é uma consultoria internacional, e eles estavam construindo, naquele momento, um roadmap estratégico de transformação para um grande cliente deles. E o outro que foi o Banco BV. O Banco BV já executou alguns projetos com a gente, mas eu trouxe o último aqui, que foi uma reestruturação de um programa de fidelidade para transformar clientes que eram transacionais em clientes relacionais, mas era um público específico bem de um produto ali específico que eles tinham, tá? Então, começando a trazer um pouco do primeiro caso, né? E aí trazendo, explicando o Gene Strategy, como que você pode aplicar inteligência artificial aqui. Basicamente, aqui, o que a gente faz é trazer todo o contexto da empresa ou da área, as capacidades que elas possuem, trazer todo o lado aqui de capacidades, tendências que a empresa está vendo dentro de tudo isso, você traz, e a inteligência artificial generativa, basicamente, em minutos, gera para você toda a parte de projetos,
sugestões de projetos alinhados com a estratégia, mas já com matriz impacto, complexidade e todos os atributos e justificativas que você precisa. Eu nem vou entrar muito nesse detalhe, porque a gente vai abrir essa plataforma daqui a pouco e eu vou mostrar para vocês na prática ela fazendo essas coisas. Então, nem vou entrar. Mas o principal atributo aqui, e para quem já, principalmente líderes aí de diferentes áreas, de estratégia, de produto, de marketing, de unidade de negócios, de tecnologia, de transformação, uma dificuldade muito grande é você começa a ter várias oportunidades ali, mas qual que é a mais interessante, né? Como que você faz isso? E, geralmente você demora uns 2, 4 meses para fazer esse planejamento, um monte de reunião, de ideação, muito viés humano, e você basicamente está transformando isso em horas aqui. E você consegue fazer isso de uma forma super automatizada, com muito menos viés, de uma forma dinâmica. Poxa, se eu trouxer um projeto novo que estão me pedindo aqui, esse projeto deveria ser priorizado ou não? Né? E você consegue fazer cenários futuros e você não fala mais não é mais quem fala mais bonito dentro da sala ou quem fala mais alto, que é o pior, né? Você realmente consegue ter uma discussão muito mais coerente, muito mais inteligente mesmo, muito mais consistente, baseadas em dados, para você ter critérios de escolha no que você vai conectar e do que você vai avançar. Tem um dado até que eu gosto de trazer aqui. Tem um estudo McKinsey do ano passado que traz o seguinte: 50% do investimento das grandes empresas não estão em projetos estratégicos. Basicamente, você está gastando dinheiro e remando contra a maré, ou remando para o lado errado, ou rasgando dinheiro. E isso não é por maldade. Isso é porque o processo de sair da estratégia para a execução, você perde muita informação, você toma decisões mal informadas. O outro ponto que a gente traz aqui, e aqui esse processo obviamente é mais longo, mais complexo, que é o de discovery, de você lançar um produto e serviço, saber estruturar isso. Então, trazendo um exemplo aqui, basicamente a IA, ela consegue ler várias informações não estruturadas, e isso é uma coisa muito bacana. Ela vai pegar e entender dentro daquele contexto estratégico qual é o território que você está querendo trabalhar, vai trazer sugestões desse território para você editar. Sempre isso aqui é um copiloto, tá, pessoal? Não é um sistema autônomo de planejamento estratégico, não é um sistema autônomo de desenvolvimento de produtos e serviços. Então, você faz toda essa parte de editar, e uma vez que você editou, ela tem um super poder de pegar todos esses dados internos e o mundo da internet, relatórios, as próprias LLMs, que são as bases utilizadas pelas inteligências artificiais generativas, e estruturar esse mar de informação em o que eu tenho de certeza, que dados e fatos, suposições e dúvidas. Normalmente aqui seria um momento que você falaria: ok, para eu resolver essas suposições e dúvidas, eu preciso ir para campo, entrevistar pessoas, entender meu cliente, as dores e necessidades dele. A gente faz isso, mas a gente faz desse jeito aqui. Ó. Isso aqui é o backstage da Jeanne fazendo. Aplicando aquele conceito que eu trouxe de ela consegue se comportar como um humano e, portanto, eu consigo entrevistar. Só que eu estou entrevistando aqui 110 perfis de pessoas sintéticas espalhadas pelo Brasil em basicamente 2 minutos. Então, você consegue trazer com muita profundidade, muita assertividade, sim, pela nossa experiência em vários projetos. Você traz as dores e necessidades do cliente, as dores funcionais, emocionais, sociais, que ele tem, desculpa, as necessidades funcionais, sociais e emocionais, e as dores que impedem eles de realizar todas aquelas tarefas naquele território super específico que você trouxe. Uma vez que você entendeu o seu cliente, as dores e necessidades, a Jeanne começa a te ajudar a ideação. Lembra aquele tema que eu trouxe de que você tem um poder de ideação muito maior? Na verdade, tem estudos até que mostram que você ideia 40 vezes mais rápido com IA, e é nessa velocidade mesmo que as coisas acontecem. Só que você se inspira e traz suas ideias. Só que uma vez que você fez isso, lembra a bolinha do post-it? Eu falei que eu era o inimigo número 1 dela. A plataforma automaticamente ranqueia para você as suas ideias, tanto as que ela gerou quanto as que você editou ou trouxe, aquelas que são mais conectadas, que têm maior potencial de resolver as dores e necessidades do cliente. E ela cria conceitos em cima disso e já faz entrevista novamente com as pessoas sintéticas que a gente tem ali, para entender se elas gostaram da proposta de valor. Então, você já fez aqui duas idas a campo que demorariam, 2, 3 meses para você realizar, em pouquíssimos dias, em poucas horas, na verdade. E uma vez escolhido, você consegue pegar a inteligência artificial, desdobrar isso, ou numa jornada de compra, quando é produto físico, ou numa jornada, aqui o caso de um dos casos que a gente teve do BV, de fazer toda a jornada, prototipar toda a jornada agora daquele novo sistema que eles estão querendo lançar, e você já valida novamente isso aqui com as pessoas sintéticas para ver se tem alguma coisa errada.
Eu estou falando aqui, pessoal, de um processo que sim, eu demorava 9 meses e que hoje a gente executa isso em 2, 3 semanas. É absurdamente mais rápido, ele é absurdamente mais barato do que o processo tradicional. Eu acho que mais a velocidade não é só a questão de você, o custo de oportunidade que você tem de lançar, demorar para lançar alguma coisa no mercado e teu concorrente lançar primeiro, ou você lançar errado alguma coisa no mercado. Acho que a questão aqui também é de você conseguir fazer isso com que essas informações não se percam quando você acelera esse processo, porque você perde muita informação, pessoas são trocadas de áreas e as coisas vão se perdendo. Com uma abrangência muito maior, mas o principal, tirar o risco. Eu gosto de falar que isso aqui é o risco de você lançar o produto errado, você demorar para lançar, mas o risco de você também não ter casos de sucesso ali, quando você está tendo uma reestruturação constantemente nas empresas. E aí, trazendo os dois casos que eu trouxe lá no começo, depois de passar por esses processos, né? No caso da Strategy, a BIP aqui conseguiu cortar pela metade naquele momento o processo, e hoje a gente sabe que a gente reduz ainda mais nesse tempo, porque na época ainda era um serviço, não era plataforma, do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês. Eles analisaram mais de 100 ideias automaticamente ranqueadas pela plataforma. Isso permitiu com que as pessoas que estavam na mesa se comportassem como pessoas, botassem a inteligência delas, não ficassem moendo dados para gerar, tentar tirar, extrair informação dali. A plataforma fez isso para elas. E do BV, a gente conseguiu fazer em 3 semanas. Eu brinco que a gente pegou ali antes do carnaval. A gente já tinha, no começo do ano, esse processo. Foi em fevereiro que ele começou, antes do carnaval ele estava pronto. Um processo que levaria 4 a 6 meses, custou 15% do valor que eles estavam prevendo, menos de 15% do valor que eles estavam prevendo. E ali você tinha todo um sistema de fidelidade com as regras de negócio, porque o sistema de fidelidade não é só você desenhar a carinha dele. Tem um monte de regrinha, um monte de missão, várias coisas, atributos que você precisa ter, que tipo de parceiro você vai utilizar ali em cada região do Brasil, e a plataforma conseguiu entregar tudo isso. E aí, pessoal, antes de ficar falando, especificamente aqui do Gene Strategy, eu quero trazer um pouco mais para vocês da carinha dele mesmo, de como que isso aqui funciona e como que ele se comporta nesse sentido. Então, trazer aqui... Não, botou errado. Deixa eu botar só a janelinha que fica mais fácil de vocês lerem. Então, aqui, pessoal, está o Strategy. Vocês estão vendo minha tela aí? Só me confirma, Lud, chegou aí? Chegou sim, chegou sim. Beleza, então vamos lá. Perfeito. Alguma dúvida até agora, gente? Que a gente tá falando, o Mário está falando, a gente... Vai jogando no chat aí se vocês tiverem dúvida, que a gente vai no final, a gente vai pegar e fazer uma sessão de Q&A também, tá bom, pessoal? Então, assim, vamos supor que eu quero, que eu criei, obviamente a gente não pode mostrar um portfólio de uma Nestlé ou da BIP ou de outros clientes que a gente tem, então a gente cria um ambiente de demo aqui com uma empresa fictícia chamada Green Energy. Aí pensa o seguinte, né? Você está lá, poxa, eu tenho um portfólio aqui para gerar, eu preciso rapidamente dentro da minha área, eu brinco que abriu-se o céu do Olimpo, por mais que eu tenha participado ali no Olimpo em algum momento, eu preciso pegar agora, sair da estratégia em cima dos meus objetivos e criar o que eu vou fazer de projeto. Então, você tem aquela situação de, ok, vou começar a criar meu portfólio aqui, eu vou botar propriedades, como que eu, normalmente, dentro da minha organização, avalio esses projetos. Então, por exemplo, horizontes de inovação, se é um projeto de inovação incremental, adjacente disruptiva, tem muita empresa que usa isso, tanto que a gente já botou isso aqui como um padrão da plataforma, eu posso ativar ou desativar. O que é curto, médio e longo prazo? Cada cabeça é uma sentença, então a gente normaliza aqui. Você pode botar e editar isso aqui à vontade, ou adicionar outros prazos. E, principalmente, outros atributos. Quando eu estou avaliando um projeto, eu vejo se ele está ligado a um pilar estratégico, eu vejo se ele tem alguma área de atuação. Então, tem várias propriedades que você pode utilizar aqui para facilitar esse tagueamento de projetos que muitas vezes é necessário durante o processo, e muitas vezes você não tem nem capacidade de braço para fazer isso aqui, a Jeanne vai fazer para você. Então, aqui tudo, sempre, pessoal, ela se adapta ao jeito que você já trabalha hoje. Então, aqui eu trouxe um atributo de exemplo. Vamos falar que o perfil do projeto ou pode ser de eficiência operacional, crescimento ou transformação. Para trazer um exemplo aqui, eu poderia trazer até 10 propriedades. Até hoje, ninguém usou mais do que 2, tá? E aí, o outro lado é como que eu vou construir meu gráfico ali de matriz impacto complexidade, né? Que atributos eu vou trazer? Então, aqui, tipicamente, a gente vai trazer alguns atributos que eu, desde a minha época de consultoria, você pode trazer muito mais coisa aqui, mas a gente trouxe um padrão para a plataforma.
de alinhamento estratégico, e ela vai olhar aqui para ranquear isso, retorno financeiro, impacto para o cliente, recursos necessários, tanto recursos financeiros quanto humanos, e complexidade técnica. Eu tenho essas capacidades dentro de casa ou não tenho? O que é fácil para o Google é difícil para a Petrobras, e vice-versa. Então, que capacidades que eu tenho e quanto que se eu precisar de capacidade fora, quanto que eu preciso trazer isso de outro lugar. Então, basicamente, aqui eu fiz o meu setup, eu ensinei para a plataforma como que ela vai avaliar cada projeto que eu vou colocar. Mas agora eu preciso trazer o contexto, eu preciso trazer o contexto ou da empresa ou da área que eu estou atuando. Pode ser uma área de tecnologia, pode ser uma área, ou pode ser no nível mais estratégico da empresa, ou pode ser uma área, pode ser área de tecnologia. A área de tecnologia sofre pra caramba, áreas de transformação, áreas que estão suporte, porque elas recebem demandas de várias áreas. E será que essa demanda está alinhada com a estratégia? Eu já passei muito por isso. Vinha demanda, eu executava um projeto, depois a gente ia apresentar num comitê, num board, e em certas situações vinha um questionamento. Poxa, esse projeto, ok, gerou o resultado, mas será que ele está alinhado com a estratégia? E passei já na minha carreira e vi isso bastante, de áreas de negócios pedindo coisas que não faziam de fato sentido para áreas de suporte, para áreas de transformação, para áreas de inovação. Então aqui você consegue validar isso também. Ou então você tem uma área oposto, uma unidade de negócio, e tem ali várias oportunidades de você trabalhar. Quais são os projetos que realmente que vão mexer o ponteiro para você? Quais têm realmente maior potencial? Então aqui você vai trazer o histórico, a gente já separou a plataforma de uma maneira que você tem os templates aqui para você trazer, mas você já tem aqui alguns campos com explicações exatamente para facilitar o preenchimento do que você gostaria de colocar, do que você precisa colocar para dar um bom contexto para a Dini, na verdade. E você pode ver aqui que eu preenchi de uma forma bem rasa, para mostrar que mesmo assim a Dini consegue gerar bons resultados. Isso é o ideal? Não. O ideal é você trazer bastante conteúdo. Quanto mais específico, eu falo que aqui está o trabalho humano de curadoria, de trazer informações que são realmente relevantes. E quanto mais estruturado você for aqui, melhor e mais específico a plataforma vai gerar coisas para você. E aí depois vem uma ponte que eu gosto de falar, que são as iniciativas estratégicas. Você tem a estratégia da empresa a 30 mil pés, mas você tem uma ponte ali que ajuda as áreas a se coordenarem, que são os objetivos, as vias, os caminhos por onde aquela estratégia vai ser executada, com seus objetivos mais específicos. A gente chama isso basicamente de iniciativa estratégica, a gente chama de frente estratégica, tem gente que chama de pilar estratégico, mas basicamente aqui a gente quer falar dos caminhos e objetivos mais específicos da área, e a gente consegue organizar isso, essa estrutura. E é para essa estrutura aqui que a Dini vai gerar os projetos. Então é legal você trazer um objetivo e alguns KRs, benefícios esperados, uns key results ali, em cima disso daqui. E você pode fazer contexto dos projetos que já estão sendo executados ali dentro, você pode trazer bastante informação para deixá-la mais específica e mais coerente com o que você precisa gerar. Aqui, especificamente, pessoal, eu gerei 10 iniciativas estratégicas. E eu poderia fazer uma árvore aqui, botando específico, eu poderia gerar casos de uso para uma plataforma específica, se eu precisar ir bem no tático, ela consegue fazer também. Então, eu não vou gerar aqui agora, que ela demoraria uns 5, 10, dependendo da situação, num portfólio maiorzinho que nem esse, talvez uns 20 minutinhos, mas é 20 minutos versus alguns meses, né? E o que é o resultado que ela gera é algo assim. Então, a gente tinha 10 iniciativas estratégicas, ela gerou 90 projetos, ali de 5 a 20 minutos. Só que esses projetos, pegando essas iniciativas, eles já estão todos com matriz, impacto, complexidade, classificação do ranking dos projetos, tem a descrição de todos os projetos aqui, você vai bater o olho aqui e falar, poxa, eu gostei desse daqui, de automação administrativa, para esse caso aqui, de revisar os processos operacionais administrativos da minha empresa. E eu, poxa, eu gostei, aqui eu bato o olho, eu sei por que ela ranqueou dessa forma, mas eu quero saber um pouquinho mais. Então você abre e ela gerou 90 descrições desse tamanho, pessoal, super específicas. Isso é o poder da IA, dado um contexto que você traga. Ela consegue trazer especificidade de vários elementos, e isso que a gente trouxe como também inteligência para dentro da plataforma, dentro dos nossos workflows, justificar por que aquela iniciativa, justificar por que essa estratégia, por que aquele projeto é um horizonte 1, por que ele é a curto prazo, e todas as métricas e classificações, inclusive as tags, né, que a gente botou aqui no projeto, por exemplo, ele é de eficiência operacional, por quê?
E você não precisa concordar. Lembra, isso aqui é um copiloto. Então, você pode editar qualquer coisa disso aqui e trazer. Aí vamos supor, né, que você já teve alguns projetos ali, mas aí chegou alguém e pediu um projeto adicional. Né? Então, eu já tinha criado esse projeto aqui, mas eu vou apagá-lo e vamos chamar ele aqui de Super RPA Plus, bem pomposo. E aí você fala, poxa, amado, se eu fosse escrever um projeto, eu nem ia conseguir escrever um projeto daquele tamanho, mas chegou lá uma pessoa e falou, vamos revisar os processos administrativos da empresa. Então, essa iniciativa vai ser uma automação dos processos administrativos usando RPA naqueles que são os mais intensivos em recorrência e mão de obra. E esforço humano, vamos anotar isso. E esforço de pessoas. Poxa, eu descrevi até ok, vai. Se fosse num post-it, nem ia caber. Mas ainda não está naquela qualidade que a Dini gerou, né? Aí você vai falar aqui, vamos avaliar essa descrição. E basicamente o que ela fez aqui foi olhar para esse projeto e falar, isso aqui é um projeto 2 estrelas. Não está legal ainda. Está faltando várias coisas aqui como sugestão de melhoria. E para quebrar seu galho, ser humano, eu te trouxe aqui uma descrição completinha sobre o que potencialmente você está querendo escrever e coisas que já vão conectar melhor com o contexto da empresa. Vou pegar esse daqui e eu vou aplicar esse processo aqui. Vou reavaliar aqui para ela. Se eu peguei isso daqui, opa, já virou um processo com bem mais estrelas aqui, já é suficiente para eu salvar essas alterações do Green Energy Super Plus. Só que o que acontece, Lúdio, o que está acontecendo aqui enquanto eu estou salvando esse processo? O que a Dini está fazendo aqui? A Dini, vocês conseguem É, ver bem? sim. A Dini, por trás, ela tem vários agentes e tem toda uma técnica, toda uma infraestrutura que a gente montou para que isso acontecesse. Então, assim, na hora que a gente coloca uma estratégia, na hora que a gente faz uma avaliação, aciona todos os nossos agentes e aí a nossa metodologia, que a gente tem uma metodologia própria também, entra em ação e a gente consegue gerar aí o melhor do que a gente colocou de contextualização, de estrutura, propriedades, métricas, a gente junta tudo e começa a montar o projeto. E o melhor é que a gente não faz só isso com projetos novos. A gente consegue analisar gaps de projetos já existentes também e consegue também falar uma priorização futura, de tudo quanto é projeto que você pegou e adicionou. Então, É. quando o nosso sistema, quando a gente começa a fazer essa parte de análise, a gente vem de uma análise bem completa. O que ela fez aqui, ó, pegando esses pontos que a Lud trouxe, ela já colocou no meu gráfico aqui impacto e complexidade, onde que esse projeto RPA Plus aqui estaria. Ela já entendeu o que justificaria do ponto de vista de estratégia, de iniciativa estratégica, H1, H2, H3. Não sei se vocês entenderam, vocês viram o tempo que ela demorou para fazer tudo isso, tá, pessoal? Foi bem rapidinho. Então, quando você está lá numa área e chega num Quarterly Business Review ou no meio do caminho ali durante o ano, chegam projetos novos, porque a estratégia precisa ser viva, você consegue trazer e avaliar, criar e avaliar muito rapidamente esse projeto e entender, esse é um projeto que entra no roadmap ou não? Esse projeto não é melhor do que os projetos que eu já tinha, né? E aí o processo aqui fica muito mais simples. Eu vou trazer um outro portfólio. Basicamente, o que eu vou fazendo aqui é selecionando quais que eu gostaria de priorizar. E aqui eu estou com uma visão por iniciativa estratégica. Mas, ok, e se eu tiver duas áreas, uma falando que esse aqui é o meu projeto mais importante e esse aqui é o meu projeto mais importante? O que basicamente você vai gerar aqui é dentro de uma votação os projetos que cada área, cada frente estratégica sua, cada iniciativa estratégica trouxe, e aí a Dini vai normalizar essa primeira seleção para aí depois você, novamente, ir selecionando aqueles que fazem mais sentido. Eu já deixei aqui pré-selecionado nesse portfólio, e você chegar no seu portfólio final, e aí você consegue avaliar se esse portfólio está bem balanceado, se ele está com as propriedades certas, se você precisa trazer mais alguma coisa para cá. Então, pessoal, isso aqui foi um panorama geral de o que no bastidor uma plataforma
que está aplicando IA generativa, mas não de uma forma que nem o ChatGPT, mas sim com workflows inteligentes, com todos os agentes de IA, para você conseguir acelerar, de fato, esse processo e conseguir gerar mais velocidade e transformar realmente ali, vai, 1, 2 semanas, são horas, tá? Mas 1, 2 semanas você está transformando esse processo inteiro que demora, vai, nas organizações, ainda mais nessa época do ano, que a gente começou aí todo mundo a fazer seus planejamentos, você transforma isso em poucas horas, poucas semanas para você fazer isso. Basicamente, em uma sessão de trabalho, depois que está tudo parametrizado ali no começo, uma sessão de trabalho de uma manhã, você sai com o seu portfólio priorizado, se a nossa prática tem levado a isso. Mas, obviamente, pessoal, e aí como que a gente implementa isso na empresa, né? E aí a gente tem um desafio grande aqui, porque não é simplesmente uma ferramenta, é um framework. E o que a gente começou a perceber é que tem vários elementos ali, por exemplo, horizonte de inovação, como que eu estruturo uma matriz impacto-complexidade, quais propriedades eu deveria estar aplicando dentro de diferentes cenários práticos que vocês já viram, e a gente resolveu criar uma imersão focada em líderes das empresas para criar esse portfólio de projetos estratégicos. Então, é uma forma muito objetiva que em apenas 4 semanas aqui a gente consegue fazer, te preparar, e você usando também IA generativa, mas tendo acesso também à Gene Strategy, você consegue gerar o seu primeiro portfólio aqui, experimentar a tecnologia no seu contexto dentro da sua empresa. E aqui o objetivo nessas 4 semanas é gerar projetos já alinhados com a estratégia, validar projetos estratégicos que você tem aí no seu portfólio atual, organizar tudo e principalmente sair com isso priorizado, portfólio pronto para você levar isso para frente, levar para as aprovações e começar a avançar com esses processos. A gente vai ter a primeira turma que a gente vai fazer agora no dia 21/10. Essa aqui é um pouco da metodologia. A gente tem uma parceria aqui com uma empresa chamada Chat Skills, que tem tem não só a nossa trilha, mas tem outras trilhas também que vocês vão ter acesso de inteligência artificial. Mas dentro dessas trilhas aqui, a gente já tem todos os detalhes dos cursos específicos em cima de matriz, impacto, complexidade, inovação, ou seja, tudo que você precisa estudar antes para a gente juntos, com todo o apoio, fazer aqui na prática, tirar dúvidas, tudo ao vivo, com os especialistas, e óbvio, também vai ter o nosso grupo ali que você pode ir tirando dúvidas em paralelo. Mas em 4 terças-feiras à noite, você já chega no seu resultado. E tipicamente isso daqui, pessoal, se vocês fossem fazer, quanto que custa 4 meses, 3, 4 meses de reuniões com mais de 10 pessoas? E são as pessoas normalmente mais caras que estão na mesa. Ou quanto custa se eu fosse contratar uma consultoria ou um consultor específico para me ajudar com isso? Então, assim, custa algumas dezenas ou algumas centenas de milhares de reais. A gente pegou e transformou isso daqui de um jeito bem acessível, né? Por uma mensalidade do que seria o Gene Strategy, a gente vai fazer esse curso, vai te dar acesso ao Gene Strategy e vai deixar ele permanente ali com você 3 meses para você mostrar esses portfólios que você geraram, para ter tempo de aprovação, existem tempos de testes, né? Vai garantir um acesso na Chat Skills, que é essa plataforma de ensino com várias trilhas de IA por um ano. E, óbvio, tem acesso à comunidade de participantes, todas as novidades que a gente for soltando, coisas interessantes que a gente vai descobrindo aí, a gente vai informando vocês por um valor super, super competitivo, super fácil, exatamente para você pegar e realmente acessar esse QR Code aí e entrar e se cadastrar. E com um bônus extra aqui para quem está participando do webinar. Se você cadastrar ainda essa semana, quando você cadastra lá, a gente vai entrar em contato com você, você avisa que participou do webinar, você ganha mais 10% de desconto. É para realmente botar isso aqui em prática, colocar isso dentro da organização, seja você contratando um curso aqui, a imersão via empresa, ou até tem líderes, né? Eu, pelo menos, como eu era líder, eu investia bastante em aprender e fazer coisas diferentes. Isso aqui é um retorno que você vai ter muito rápido em cima do que você vai gerar e do que você vai conseguir testar dentro da sua organização. Então, esse é um pouco do que eu queria passar aqui nesse webinar. Acho que a gente está com tempo aqui ainda para, se tiver alguma pergunta, algum ponto, Luz, não sei se você foi acompanhando o chat aí para trazer algum elemento, mas se tiverem alguma dúvida, pessoal, eu fico super aberto aqui, e dúvidas não só sobre a Gene, mas sobre todo o conteúdo que a gente trouxe sobre Generative AI,
e tudo que a gente pode trabalhar aqui com vocês, explicar aqui para vocês. Não fiquem tímidos, tá, pessoal? Bom, pessoal, acho que está à noite, tem gente que está deslocando, tem bastante coisa. Vinícius, aí, sempre que a gente demora um pouquinho, as perguntas vêm. Pode mandar no chat ou ficar à vontade para falar, Vinícius. Não sei se você está conseguindo abrir o microfone. Estou conseguindo, sim. Uhum. A minha dúvida é sobre, não ficou muito clara a questão do tempo de onboard, né, da solução. Então, você comenta, né, a gente está no momento de realizar planejamento, né, algumas empresas, também é a nossa realidade aqui. Perfeito. Quão rápido seria para a ferramenta já entrar jogando e apoiar no planejamento do próximo ano, por exemplo? Excelente pergunta. As 4 semanas que eu acabei de falar, as 4 lives, e você já sai com esse portfólio preparado ali. Você já vai testar o primeiro. A gente vai fazer isso num grupo pequeno, são só no máximo 15 alunos, exatamente para a gente poder ter foco nas pessoas. Isso é super importante, nossa experiência mostra isso. Mas é uma turma bem pequena, exatamente para a gente poder dar foco nas pessoas, conseguir trazer casos práticos, conseguir discutir e debater essas dúvidas. Mas em 4 semanas você sai com isso, 4 noites ali. Mas o que você vai ter que olhar, que são super rápidos os conteúdos, mas tem toda uma metodologia que a gente usa, a própria IA, para validar, para você trazer seu caso e discutir com ela antes de fazer a live, tá, Vinícius? Então é bem rápido mesmo. Esse é o onboarding. E você já sai com o portfólio, tá? Mais do que um onboarding, é um onboarding bem prático mesmo. Tá bom. Obrigado, Mário. De nada, Vinícius. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. E obrigado novamente, Vinícius, aí pela pergunta. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui, já enquanto se entrar mais alguma pergunta a gente responde, mas eu vou deixar também, talvez, o curso, tem o QR Code lá do curso, mas, Mário, eu quero saber um pouco mais sobre a Sprint, eu talvez já queira fazer um outro tipo de implementação direta, não é questão do curso, já é uma implementação direta dentro da minha organização, dentro da minha empresa, já com um processo completo aqui. Esse é meu celular, esse é meu WhatsApp. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, sempre deixo a porta super aberta e a gente pode marcar uma conversa e a gente pode se aprofundar em qualquer coisa aqui, qualquer elemento que a gente tenha trazido durante esse webinar aqui, tá bom, pessoal? Bom, agradeço super a presença de todos. Esse conteúdo também a gente vai deixar gravado para os demais que não puderam. Teve bastante inscrição no webinar, teve mais de 70 inscrições. E se alguém tiver mais alguma dúvida também, você consegue acessar todos os QR Codes ou me acionar. Fico à disposição aí. Uma ótima noite para todos e muitíssimo obrigado.